Quero convidar o presbítero Martins, que será o pregador desta noite. Vamos orar por ele. É muito importante que nessa hora você evite qualquer movimentação, que você esteja atento para tudo aquilo que o Senhor vai falar ao teu coração nesta noite. Então, não permita que absolutamente nada possa tirar a sua atenção, porque Deus trouxe você aqui nessa noite para tratar com você. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu creio nisso. Então, eu gostaria que você pudesse orar, nesse momento que estaremos orando em favor do seu servo, que tem a responsabilidade de entregar o recado do Senhor para o nosso coração nessa noite, para que ele possa estar debaixo do sangue de Jesus. E que tudo aquilo que ele falar, não seja ele, mas seja o Senhor, e que ele seja apenas um instrumento de tudo aquilo que Deus já tem falado ao seu coração. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar pela vida do teu servo, que se coloca à disposição, Senhor, para ser usado com poder, com autoridade, debaixo do sangue de Jesus, para entregar um recado à tua igreja nessa noite. Que essa palavra venha como palavra de Deus e não como palavra do homem, e que ela penetre nos nossos ouvidos e alcance um coração quebrantado, um coração contrito, um coração pronto para receber essa palavra. Ó Senhor amado, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos, que o Senhor possa nos abençoar ricamente com sua palavra esta noite. Uma palavra que não é minha, mas é do Senhor. E ela deve falar ao nosso coração, deve acalmar o nosso coração, deve produzir vida, produzir frutos no nosso coração. Que os irmãos, ao ouvirem e ao estarem atentos à mensagem pregada nesta noite, mas em qualquer, não só nesta noite, mas em qualquer outra ocasião, os irmãos nunca pensem, como eu também tento nunca pensar, que às vezes o pregador, ou aquele que está falando, ou o professor, ele superou tudo e não enfrenta nenhum tipo de problema, não enfrenta nenhum tipo de dificuldade, inclusive naquilo que está falando. A nossa vida cristã é uma jornada, é uma caminhada longa, e o Senhor vai conosco, mas nós vamos enfrentando lutas ao longo dessa jornada. Nós vamos enfrentando desafios os mais diversos. Às vezes são muito pesados, às vezes são muito difíceis, às vezes são mais fáceis. Mas em todos eles, e esse é o ponto principal da mensagem nesta noite, e certamente de tantas outras mensagens do Evangelho, é que o Senhor está conosco. Nós não atravessamos essa caminhada sozinhos. Nós enfrentamos tudo com o Senhor. Isso deve servir para nós de alegria, de alento. Então não pensem que ao pregar ou ao falar algum ponto aqui, qualquer que seja, qualquer comentário que seja, isso quer dizer que não seja difícil para mim, muitas vezes, enfrentar o mesmo tipo de situação, ter que tomar o mesmo tipo de decisão, ter que enfrentar os mesmos problemas. É difícil para mim, para qualquer outro presbítero, para o pastor, para qualquer pastor reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Nunca pensemos que existem supercrentes. Só existem crentes submissos, lavados, que andam debaixo da vontade de Deus. Só. Supercrente é uma expressão muito usada, às vezes, para expressar
algo que na verdade não existe. Não existe ninguém que não precise dobrar seus joelhos diante da cruz e caminhar com o Senhor, pedindo da sua graça. É disso que nós vamos falar um pouco esta noite. Que Deus possa abençoar o seu coração e o meu. Afinal, só vai ter algum valor na sua vida quando o Espírito Santo tocar você com a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24 até o versículo 34. É a leitura que nós vamos fazer como referência para esta nossa mensagem. Mateus capítulo 6, versículo 24 até o 34. Em diante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outras versões vai dizer a Deus e a Mamon, que era o deus pagão das riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, nós vamos esta noite pensar um pouco, refletir um pouco na palavra de Deus, sobre a igreja como comunidade de santos no mundo. Igreja como comunidade de pessoas santas ou santificadas pelo próprio Deus neste mundo. Deus tem um projeto de fazer da igreja esta comunidade de santos no mundo. Esse é um projeto do próprio Senhor. Quando olhamos para o Sermão da Montanha, precisamos perceber que é Deus que está querendo fazer de nós, de fato, um povo seu. O chamado é dele, a eleição é dele para nós. Esse Sermão da Montanha, pregado pelo próprio Cristo de Deus, que traz uma série de mandamentos, de regras de conduta para o cristão, foi dado logo no início do ministério de Cristo. Foi nos primeiros passos ministeriais do Senhor. Logo após ele chamar os discípulos, passar por aqueles dias de tentação no deserto. E é uma clara demonstração para todos nós de que o povo de Deus, o homem e a mulher de Deus,
pensam e agem diferentemente do que as pessoas neste mundo. Ou pelo menos deve ser. Podemos tratar aqui como o dever ser, como uma meta, como o ideal a ser alcançado, mas também devemos pensar assim como algo realizável, não em perfeição, não em sua plenitude ainda, porque ainda não alcançamos, como disse Paulo, a estatura de varão perfeito, mas estamos na caminhada. Então, quando pensamos em cristãos santos, homens e mulheres santos neste mundo, precisamos pensar idealmente como uma meta a ser alcançada, mas também precisamos pensar que ela é realizável aqui e agora. Porque o próprio Cristo já iniciou o seu reino entre nós e ele disse para sermos santos como ele santo é. Então não é algo inatingível, inalcançável, mas é algo realizável. Não sozinhos. Como eu disse no início, precisamos sempre de andar na confiança de que é o próprio Senhor, através do seu Espírito, quem nos sustentará nessa jornada. Quem fará isso em nós. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos levanta quando caímos. Precisamos estar em inteira dependência dEle. Precisamos pensar no homem e mulher de Deus. E eu gosto dessa expressão. Homem e mulher de Deus não é aquela pessoa distante, não é só aquela irmã ou aquele irmão que ora muito, ou só aquele irmão que prega lindo na televisão, que prega de forma a alcançar multidões. Homem e mulher de Deus é todo aquele que se dobra diante do Senhor, pedindo misericórdia e graça para caminhar a vida cristã. Como disse, não existe o supercrente, não existe alguém que seja o mais, porque todos dependemos inteiramente do Senhor, ou estaremos fadados ao fracasso, ou estaremos fadados a não prosperarmos numa vida cristã autêntica e vitoriosa, de progresso rumo ao Senhor, de comunhão com Deus. Entendamos hoje que o cristão, ele pensa e age diferente das pessoas no mundo, ou das pessoas do mundo. E o que eu quero dizer com pessoas do mundo? Não são apenas aquelas que não estão na igreja evangélica, não são apenas aquelas que não estão sentadas conosco na nossa denominação, ou mesmo numa igreja evangélica. Pessoas do mundo são todas aquelas que não têm compromisso real com o Senhor, que não se submetem ao seu senhorio de uma forma deliberada. Eles não querem, até cogitam Deus, até acreditam em Deus, mas não querem de fato se submeter ao senhorio de Deus em suas vidas. Nesse sentido, essa expressão aí, pessoas do mundo, seria muito ampla. De fato, Jesus nos chama para uma vida diferente. E aqui nós vamos ver como na leitura do trecho do Sermão da Montanha, e se formos ler a partir do capítulo 5, até o capítulo 7, 8, e tantas outras passagens bíblicas, vamos ver muitas e muitas vezes uma diferenciação entre aquele que é de fato do Senhor e aquele que não é do Senhor. Entre o que é povo de Deus e o que não é pertencente ao povo de Deus. Entre o que é santo e o que não é santo, que vive sua vida de pecado, que vive para seus próprios prazeres, suas próprias vontades, seus próprios egoísmos. Uma expressão muito que podemos destacar, e alguns estudiosos o fazem, John Stott, inclusive, o faz em um dos seus livros. Está lá no versículo 8 deste mesmo capítulo 6, quando Jesus, comparando a vida daqueles seus discípulos, ele diz para que os discípulos não se assemelhem a eles, em referência aos fariseus. É uma expressão chave, é uma expressão que retoma, sem dúvida,
o chamado de Deus ao seu povo. E isso, inclusive, remonta ao povo de Israel no Antigo Testamento. Quando Deus dizia ao povo para não se misturar com as nações vizinhas. Lembram quando Israel saía, Moisés conduzia o povo pelo deserto, Deus constantemente dizia: não se misturem com os povos nesta caminhada. Não se casem com suas filhas. Não fiquem nas terras deles. Eu tenho algo especial para vocês. É uma terra boa que mana leite e mel. E isso, todo o Antigo Testamento está cheio dessas expressões. Todo o Antigo Testamento está cheio do chamado de Deus para um povo exclusivo. Um povo especial chamado para ser diferente no mundo. É um projeto de Deus fazer na terra uma comunidade, um povo, pessoas que se juntam para se chamar pelo nome do Senhor e para agir diferente, para serem diferentes. O projeto de Deus de fazer um povo especial para si existe desde sempre. Jesus reforçará esta distinção muitas e muitas vezes entre o homem ou mulher que pertence ao reino de Deus e aquele que não faz parte do reino de Deus. Devemos pensar então que a igreja, iniciada pelo próprio Jesus em seu ministério terreno, é uma comunidade de santos no mundo. Você e eu somos chamados a fazer parte dessa comunidade de santos. Esse chamado não é para o outro. Esse chamado não é para quem não veio. Esse chamado não é para os que estão distantes apenas. Esse chamado é para quem ouve a mensagem do Evangelho. Como parte do reino de Deus inaugurado, devemos compreender a igreja como um conjunto de pessoas que se colocam de boa vontade debaixo do governo gracioso de Deus. Queremos que Deus seja o nosso governador. Queremos que Deus mesmo seja o nosso rei. E aí a gente vai lembrar claramente lá nos tempos dos juízes, quando o povo diz: não, queremos um rei, porque todas as nações pelas quais caminhamos, e as quais conhecemos, e as quais ouvimos falar, todas elas têm um rei, só Israel não tem um rei. E o juiz Samuel, o profeta de Deus, diz: porque somos diferentes. Mas o povo diz: nós não queremos ser diferentes, nós queremos ter um rei humano. Mas esse não é o projeto original de Deus. O projeto de Deus é que a comunidade dos santos seja formada por pessoas santificadas por Ele e Ele mesmo seja o rei destas pessoas. Ele mesmo seja o governador da vida destas pessoas. Precisamos, irmãos, nos colocar como aqueles que clamam, aqueles que suplicam, que oram, para que o Senhor exerça seu governo gracioso sobre as nossas vidas. E sobre a vida da igreja, que é a comunidade. É o conjunto daqueles que se dobram diante de Deus. E, nesse sentido, há, portanto, marcas distintivas que diferenciam o cristão do não cristão. Não cristão aqui, de uma forma, eu coloquei essa expressão já não cristão, para alcançar o máximo possível de situações. De uma forma ampla, ela vai envolver aquele que não crê em Deus, o ateu, aquele que crê num Deus distante ou ausente, o agnóstico, um religioso de qualquer uma das religiões que existem no nosso mundo, um religioso talvez até do meio das igrejas denominadas cristãs, mas que ele é apenas de nome, apenas de fachada, ele apenas tem o seu nome arrolado no hall de membros daquela congregação, daquela igreja, daquela paróquia.
Ele apenas está ali, o nome dele apenas está ali, ele vai de vez em quando um sobrinho vai ser batizado, quando morre um ente querido, quando está muito aperreado ou atarefado e ele acha que tem que ir lá para ouvir uma palavra diferente. Até estes eu chamaria, nesse contexto, de não cristãos. Os espiritualistas modernos, aquele que a religião, qualquer uma está boa, está tudo certo, o importante é ter fé e tal, e vamos lá todos juntos. Mas no seio do cristianismo bíblico, há diferenças marcantes entre um cristão desse que Jesus está falando, que pertence ao reino, que é santo, daquele que não é cristão, aquele que não entende a vontade de Deus. Dentre essas marcas, eu poderia citar algumas: o arrependimento, a consciência vívida de pecado, saber-se pecador e saber da necessidade que existe de se dobrar diante de Deus em arrependimento e contrição pelos seus pecados. Essa também é uma marca do cristão autêntico, do cristão verdadeiro, que sabe-se pecador e que busca uma vida de santidade, de piedade, de correção. Ele sabe que tem feito errado, ele sabe que algumas de suas obras, alguns de seus pensamentos, algumas de suas decisões no dia a dia, elas são erradas diante de Deus. Ele sabe-se pecador, ele sabe-se que não consegue fugir disso e por isso se dobra diante de Deus, pedindo graça e perdão diariamente. Uma outra marca seria a submissão a Deus. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus que deve prevalecer. Não é o que eu quero, simplesmente, tão somente, mas é o que Deus quer para a nossa vida e para a minha vida em particular. Que princípios de Deus ou que mandamentos de Deus eu posso ouvir para juntar aqui e compor a minha decisão? Não é simplesmente o meu sonho, o meu desejo, a minha vontade, mas eu coloco isso diante de Deus. Nesse sentido, eu tenho um exemplo essa semana com meu filho, o Levi. Ele estava dizendo que queria ser piloto de avião. Ele disse que o primo dele ia ser piloto de carro, que é fã de carro, João Gabriel, e ele ia ser piloto de avião. Aí eu disse, beleza, Levi, então coloque diante de Deus isso, você vai estudar, você vai se preparar e vai colocar diante de Deus. E se for a vontade de Deus, aí ele pensou, ele está na fase, né, de dar uma saída, e aí ele pensou e disse, mas se não for a vontade de Deus, vai ser a minha. Aí eu disse, respirei, né? Aí eu disse, não é bem assim, Levi. O melhor é a vontade de Deus. Você pode ter esse sonho, e não é papai quem vai tirar esse sonho seu. Você vai se preparar, você vai estudar, tem um caminho bem longo na frente aí, né? A preparação é bem longa. Mas o mais importante, meu filho, é que você peça a Deus que faça a vontade dele na sua vida. E se for se esse já for um anúncio do plano de Deus para a sua vida, que se cumpra. E aí ele ficou ali na dele, né, meio que tentando captar qual era a mensagem real, certamente, e assim eu oro que ele aprenda. Assim precisamos ser nós, meus irmãos. Nós somos adultos, mas às vezes nós dizemos a mesma coisa. É ou não é? Às vezes dizemos a mesma coisa. Deus, mas eu quero. É a minha. Às vezes pelo silêncio de Deus, às vezes porque não o estamos ouvindo, não é nem o silêncio de Deus, é o meu tempo que não está antenado, né, linkado, conectado com o tempo do Senhor. Sou eu, é o meu pecado ou a minha situação que está me impedindo de ouvi-lo e eu quero forçar a situação para dizer, Senhor, faça-se a minha vontade. Para esta decisão, onde a minha vontade prevalece, isso não é no reino de Deus.
ele até nos compreende. Jesus esteve entre nós, inclusive aqui no ensino do Sermão do Monte, e ele nos compreende. Mas o melhor mesmo é estar sujeito à vontade de Deus. O melhor mesmo é se colocar em submissão a Ele e pedir a Ele que, por graça, por amor e misericórdia de nós, nos ajude a tomar as melhores decisões segundo a sua vontade. Como diz Tiago, amanhã farei isso ou aquilo. E Tiago diz, por favor, meus irmãos, digam assim, amanhã eu farei isso ou aquilo, se Deus assim permitir. Que palavra de Tiago para nós. No reino de Deus há também necessidade, é uma marca distintiva do cristão autêntico. Ele busca a justiça de Deus. Ele busca a justiça de Deus que se revela na minha salvação, perdoando os meus pecados. Ele sabe-se, como eu disse na primeira questão do arrependimento, ele sabe-se pecador e sabe que sua justiça não é pelos seus atos e méritos, mas é pelo próprio sacrifício do Senhor Jesus que é aplicado a nós. Mas também nessa busca pela justiça de Deus, eu também busco satisfazer os seus princípios, os seus mandamentos morais. Eu busco uma vida de correção. E eu também busco a justiça social no meio do meu povo, no meio da nossa sociedade. Eu não fico satisfeito, eu não fico insensível às necessidades daqueles que estão ao meu redor. Sejam parentes, sejam próximos ou sejam distantes. Uma outra marca no cristão, do homem de Deus autêntico, que está no reino de Deus, é o jejum e a oração. Ele ora, porque quando ele ora, ele sabe que o seu Senhor está a ouvi-lo. E também é uma forma de se submeter ao Senhor. Ele jejua pelas causas da sua família, pelas causas dos seus vizinhos, dos seus amigos. Ele busca uma vida de retidão e pureza, é fazer o que é certo nas várias dimensões da nossa vida. No reino de Deus, o cristão autêntico, ele busca uma vida reta, piedosa. Ele não se engancha com aquilo que é errado. Ele não quer imitar o que é errado, porque está dando certo na vida alheia. Como diz o salmista, ele diz, não fique triste quando vê o ímpio crescendo na sua impiedade, porque o fim dele é a morte. É melhor o pouco com o Senhor do que o muito ter e redundar em condenação e perdição. Podemos nos indignar no sentido de querer que fosse diferente, de querer que a sociedade e os nossos amigos, irmãos, façam o que é justo, mas não se indigne no sentido de querer fazer o mesmo. Se alguém está usando de artifícios, de ardis para fazer o que é errado, isso não deve ser o padrão que eu queira buscar. Infelizmente, isso é tão comum no nosso país. Talvez por isso a gente esteja envolvido em tamanho lamaçal. Talvez por isso os nossos jornais só se fala de corrupção e de violência. Porque ainda não chegou na consciência de todos os brasileiros e de nós, enquanto brasileiros, que o correto a fazer é o que é correto. Vida de retidão é uma das marcas do homem e da mulher que é santo neste mundo. Demonstração e prática de atos de amor ao próximo. Precisamos incutir isso na nossa mente e praticar, e buscar praticá-la no nosso dia a dia, da forma que for possível e estiver ao seu alcance. Tiago também é didático ao nos dizer
que não adianta só orar, mas também é preciso ajudar. Não diga àquele que não tem apenas Deus te abençoe, mas se estiver ao seu alcance, o ajude também. A vida do reino de Deus nos leva, de fato, a uma vida diferente da vida do gentio, do pagão, do não crente, daquele que ainda não conhece o Senhor. Somos admoestados por Jesus e também exortados a buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, aquilo que vem do alto, aquilo que procede do Pai das luzes, aquilo que é bom, aquilo que dá frutos de salvação, aquilo que dá frutos de vida, aquilo que frutifica para a eternidade. Somos chamados por Deus, exortados, e lembrando, exortação é o Senhor estar conosco. É uma palavra de correção, onde quem está corrigindo está junto, dizendo, vamos juntos nessa caminhada, porque o caminho é esse, e você não vai só. Eu estou com você. Irmãos, o projeto de Deus é fazer da igreja uma comunidade de santos no mundo. Esses valores que eu falei aqui, esses princípios sagrados de Jesus que eu falei aqui, como eu disse, não é somente para o outro, mas é para mim e para você hoje. Eu me lembro, acho que hoje ainda acontece, você vai às vezes evangelizar ou vai conversar com uma pessoa e tem gente que diz assim, não, o padrão é muito alto, eu ainda não estou preparado. E a pergunta que o crente, o evangelizador, o evangelista faz é, mas como é que você vai se preparar? Ele diz, não, eu não sei muito bem, mas eu não estou preparado. Quem prepara é o Senhor. Ainda não caiu na mente dele. Ele ainda não compreendeu isso muito bem. Às vezes, nem os crentes também compreendem muito bem essa questão. É do Senhor para nós. E nós respondemos a Ele com a vida reta, com a vida submissa, com a vida de santidade. Somos chamados pelo Senhor para sermos santos neste mundo. No texto lido, nos versículos 24, 34, é um pedaço do Sermão do Monte, um trecho apenas. Neste Sermão da Montanha, vários desses aspectos que eu citei estão aí presentes. Se você começar a ler do capítulo 5 e for entrando no 6, no 7, chegando no 8, você vai ver vários desses pontos. Jesus falando, Jesus tratando, Jesus ensinando. Mas nos versículos específicos que lemos esta noite, quando olhamos para esse texto, percebemos com clareza, e quero detalhar ainda mais esta noite, dois aspectos que igualmente devem diferenciar a vida do cristão genuíno e daqueles que não têm o Senhor como supremo governante, como rei, como presidente, como condutor de suas vidas. Dentre todas essas características mais amplas do Sermão da Montanha que tratei, nesse texto existem dois aspectos. No versículo 24, nós podemos destacar o lema de vida que deve prevalecer na vida do cristão autêntico. E o lema é: só o Senhor é Deus. O lema de vida do cristão: só o Senhor é Deus. Isto é, não dá para servir a dois senhores, posto que um deles se aborrece quando o outro é adorado. Jesus disse que não dá para servir a Deus e às riquezas, ou a Mamon, o Deus das riquezas. Quando um é amado, o outro está sendo rechaçado. E quando o outro é quem está sendo amado,
o primeiro está sendo desprezado. De forma que eles são opostos entre si. E como, meus irmãos, somos tentados diariamente a colocar um novo Senhor em nosso coração. Em vez de adorarmos em espírito e em verdade aquele que sabemos, que temos ouvido falar, ou até temos tido a experiência pessoal de que Ele é que é Deus, somos tentados diuturnamente a trocar Deus por qualquer outra coisa. A tirar Deus do trono do nosso coração e colocar uma outra coisa ali. Pode ser a riqueza, como expressamente o Senhor disse. Pode ser um sonho pessoal. Pode ser uma pessoa amada. Pode ser um bem buscado. Pode ser uma ideologia a ser alcançada e implementada. Precisamos, meus irmãos, aplicar esse princípio de que só o Senhor é Deus em todas as áreas da nossa vida. Em uma outra ocasião, mais de uma vez, já tivemos a oportunidade de tratar sobre essa questão daquilo que é prioritário para nós. A prioridade sempre deve ser de Deus e não as nossas coisas ou as nossas vontades. Esse texto, no versículo 24, ele nos fala claramente que a prioridade tem que ser o Senhor. Não dá para tentar dividir o trono do nosso coração em duas partes. Deixar um pedacinho do trono para Deus e um pedacinho do trono para alguma outra coisa. Jesus disse isso. Jesus vaticinou que não é possível. E quem incorrer nisso vai estar desprezando a Deus. Na continuidade, a partir do versículo 25, nós temos o segundo aspecto, que é muito forte. A expressão de Jesus, quando diz, de uma forma graciosa e muito clara, não andeis ansiosos pela vossa vida. Meus irmãos, como as pessoas do nosso tempo, mesmo no meio da igreja, têm tido dificuldades de entender essa mensagem. De fato, a sociedade vive um momento de agitação que parece sem fim, seja pelo acelerado avançar da ciência, que está criando e multiplicando coisas numa velocidade cada vez maior. Cada dia existem novidades a serem compradas, a serem buscadas. E ainda existe o marketing que está tentando criar necessidades novas no coração das pessoas. Seja pelas turbulências que enfrentamos na vida econômica do nosso país, na vida social, na vida política. Essa agitação sem fim, esse movimento frenético, parece ter agitado o coração dos crentes, inclusive. Certamente tem tirado a paz de muitos. Muitos homens e mulheres de nosso tempo, dentro e fora da igreja, têm perdido a sua paz. Isso tem influenciado de forma decisiva a tantos que conhecemos. Quantas síndromes, quantos pânicos, quantas neuroses, quantas depressões, quantas angústias profundas temos ouvido falar constantemente. Mas Jesus diz assim: não é a vossa vida mais importante que o alimento? E o corpo não é mais importante do que as vestes? Está aí no versículo 25. Esta é o verdadeiro princípio do reino de Deus. Irmãos, será que
chocaria? Será que chamaria a atenção de alguns de uma forma muito grave se eu ou qualquer um dos irmãos estivesse hoje aqui com uma camisa rasgada, com a camisa faltando um botão, com a roupa suja? Talvez tivesse chamado a atenção de muitos. E será que não temos nos preocupado mais com uma despensa cheia e um guarda-roupa que não cabe de tantas roupas novas, enquanto a comunhão com Deus se esvai, dia após dia, escondida talvez num pote lá dentro da despensa, ou numa gaveta lá no roupeiro? Será que preocuparia mais a alguns a falta de um carro para ir trabalhar, ou para vir à igreja, ou mesmo de roupas novas para fazer uma destas duas coisas, do que uma vida de devoção ao Senhor? E quanto à nossa ansiedade pessoal, diante de gritantes desafios sociais que vivenciamos no nosso país, será que perturbaria mais alguns sentar no culto ao lado de um irmão pobre do que o alimento que lhe falta em casa para suprir a seus filhos? No fundo, será que nossa ansiedade, essa ansiedade que Jesus disse para não termos, será que não é mais, muito mais, fruto de nossas ambições crescentes do que, de fato, de reais necessidades de nossa vida? Aparentemente, a resposta é sim, em algumas situações. Mas cada um precisa fazer a sua própria autoavaliação. É você que está ouvindo, como eu também, que precisamos olhar para o nosso próprio coração e perceber, ou tentar perceber, em que temos colocado as nossas expectativas. Será que não estamos sofrendo muito mais porque estamos ambicionando demais as coisas que têm importância de menos para o reino de Deus? Me parece que às vezes a resposta é sim. Sofremos mais, em alguns casos, porque buscamos mais daquilo que tem menos importância no reino de Deus. Meus irmãos, a nossa ansiosa solicitude pela vida não acrescentará bem algum à vida de cada um de nós. Essa ansiedade extremada que deteriora a saúde de muitos, ela não vai trazer bem algum à nossa vida. O nosso Pai do céu cuida de nós. Esse deve ser o consolo do cristão. Amém? Este deve ser o consolo do cristão, saber que o nosso Pai do céu cuida de nós. A palavra de Jesus nesse texto é simplesmente: não vos inquieteis. E esta palavra do Senhor tem de servir para acalmarmos o nosso coração enquanto vivemos e enquanto reordenamos as nossas prioridades de vida. Acalmar o coração, aquietar-se, como diz o salmista, sabendo que Ele é Deus. Ah, irmãos, como é difícil, como é desafiador, diante de uma pressão avassaladora que temos no mundo, de tantos falando dos problemas e de suas dificuldades e de suas ambições crescentes, ao mesmo tempo que muitos vão se isolando, ao mesmo tempo
que muitos vão adoecendo. Ao mesmo tempo que muitos vão perdendo a comunhão com Deus, perdendo o brilho da vida cristã, perdendo o prumo, o norte, como se tivesse com a bússola quebrada. Mas a palavra do Senhor, que deve servir para acalmar o coração do crente, é não estejais inquietos, porque o vosso Pai do céu cuida de vocês. Ele cuida das aves, que não semeiam, que não estão nem preocupadas com estas coisas. Muito mais cuidará de você. Porque a ansiedade pelo que comer, pelo que vestir, e percebe que essa temática é recorrente no nosso dia a dia. Temos de sobra, talvez muitos de nós tenhamos de sobra o que comer, o que vestir, o carro para andar. Mesmo assim, estamos inquietos com estas coisas. Mesmo assim, estamos nos enredando em tribulações por causa destas coisas. A ênfase aqui no texto, meus irmãos, é que as nossas prioridades devem ser reordenadas. E o descansar e o esperar em Deus deve ser uma praxe, uma prática comum, uma prática devocional da nossa vida, sabendo lá no fundo do nosso coração que Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai gracioso. Segundo o texto, meus irmãos, sabe a quem pertence a dúvida sobre a que Senhor servir? E sobre o andar ansioso com as coisas desta vida? No versículo 32, Jesus mesmo deu a resposta, dizendo que isso pertence aos gentios, aos não crentes. E aí, entenda, como eu disse, não crentes, aqueles que não conhecem de fato ao Senhor Jesus e se submetem à sua vontade. Essa ansiedade pertence a estas pessoas. Sabe por quê? Porque ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Porque ainda não têm uma ardente confiança em seu coração de que Deus é um Pai que cuida. Por isso pertence a eles essas ansiedades, essa solicitude extrema pela vida, essa dubiedade sobre a que Deus servir, achando que pode ter ídolos em seu coração. Somos instados pelo Senhor a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que precisamos de verdade serão dadas, acrescentadas por Ele. Percebe que não são as nossas vontades que serão acrescentadas, mas aquilo que precisamos é que será dado. De brinde, podemos dizer que Ele também dá dos nossos sonhos. De graça, e aí, porque Ele é tão maravilhoso que Ele ainda nos brinda com coisas que nós já desejávamos. Mas o que deve fortalecer e consolar e apaziguar e acalmar o coração do cristão deve ser a palavra de Jesus que diz: não te inquieteis. Não esqueçamos, meus irmãos, que somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme Pedro escreveu, está registrado lá no capítulo 2, no versículo 9. Somos igreja, somos santos neste mundo. E o desafio é sair daqui caminhando como um santo no mundo. Não deixe para amanhã. Quem está ouvindo essa palavra
Não deixe para amanhã. A palavra do Senhor para agora. O chamado é para você ouvir agora e dizer: eu quero caminhar em santidade com o Senhor. Eu quero ser um desses santos no mundo. O projeto de Deus é fazer da igreja uma comunidade de santos. E os santos de Deus só têm um Senhor. O nosso lema é só o Senhor é Deus. E não se entregam à ansiedade desta vida. Se muitos problemas te cercam, se muitas ansiedades estão aí, de fato, angustiando teu coração, a palavra do Senhor, pelo texto, é: não se inquiete com essas coisas. Espera, pois, no Senhor. Espera em Deus. Entrega a Ele. Você crê mesmo que Ele está no governo? Dá para crer mesmo que Ele governa este mundo e a sua vida em particular? Ontem no grupo familiar nós trabalhamos o texto de Jesus no meio da tempestade. Os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Jesus só parece que dorme. Jesus só parece que dorme. De fato, Ele não dorme. Que nós não estejamos inquietos. Quando Jesus se levanta e fala para os seus discípulos, os discípulos ali aperreados com aquela situação, Jesus disse: por que vocês não falaram aos ventos para se acalmar? Jesus de fato não dorme, Ele governa. Curva a sua cabeça. Às vezes pode parecer difícil que o Senhor está acordado e que Ele está dizendo para nós não termos inquietudes com as coisas desta vida. Mas se Ele disse, é porque é assim mesmo. Ele sabia o que diz. Ele sempre soube o que diz. E se Ele disse, é verdade. Ou então Ele não é Deus. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos ajudar, Senhor, a compreender o nosso papel nesse mundo. O papel para o qual nós fomos chamados, ó Senhor, diante de Ti. Nós andamos diante de Ti. Estamos aqui, Senhor, em oração. Nós entendemos, Senhor, pelo Sermão da Montanha, que Tu instalaste um reino diferente, e a igreja é o meio pelo qual o Teu reino é exercido nesta terra. E somos chamados, Senhor, a sermos parte da igreja, como corpo, e andarmos em santidade. Ó Deus, e nesse sentido, de uma forma diferente, de uma forma distintiva, daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. E nós oramos por eles, porque ainda não Te conhecem. Quebranta seus corações. Quebranta também o nosso, Senhor, quando muitas vezes endurecemos e não percebemos que o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que é Pai. Ó Deus, por mais difíceis que sejam as situações, e certamente muitos aqui poderiam levantar a mão e dizer um pouco de suas tantas dificuldades.
mas que os cuidados dessa vida, Senhor, não ofusquem o brilho da fé. Que os cuidados dessa vida, Senhor, e as tristezas e as angústias não machuquem o coração e afastem-nos de Ti. Que os prazeres e as riquezas, Senhor, não substituam a Jesus no trono do nosso coração. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor, de cada um que está aqui presente, ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Derrama da Tua graça sobre mim, Senhor, e sobre os meus irmãos. Para que saiamos daqui, Senhor, mais capacitados, mais entendidos de que somos chamados para ser santos, para ser diferente. Não para nos acharmos melhor, não para nos vangloriarmos disto ou daquilo, mas ao contrário, que saiamos daqui, Senhor, para servir. Cuida do Teu povo. Em nome de Jesus é a minha oração, Pai. Amém. Deus abençoe os irmãos.